Grupo GS apresenta Programa Mercado e Consumo. Oferecimento Links. Olá, bem-vindos ao último programa Mercado e Consumo de 2017. Hoje nosso programa será um pouco diferente. Vamos apresentar para vocês os principais trechos de entrevistas com peso pesados do varejo brasileiro que realizamos nos últimos meses. O time que passou por aqui é fera, comanda redes de lojas que juntas faturam perto de 30 bilhões de reais por ano e empregam quase 100 mil pessoas. Flávio Rocha, da Riachuelo, Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro e Sérgio Reis, da Livraria Cultura, estão no primeiro bloco do programa. Eles falam sobre negócios, reforma trabalhista, economia e política. No segundo bloco, Sérgio Zimmermann, da Rede Pets, Marcelo Silva, conselheiro do IDV, João Apolinário, da Polishop e Elisângela Chioco, da Rede Onofre, revelam o que pensam do novo ciclo do varejo que começou com a retomada da economia. Flávio, enquanto presidente da Riachuelo, o que você imagina que vai acontecer nesse próximo ciclo do varejo após 2 anos muito difíceis? Eu acho que os sinais de retomada estão aí, são claros, né? Depois de um biênio que não vai deixar saudades, né? De 2014, 2015, 200 mil lojas fechadas, né? Praticamente 8 pontos abaixo do PIB, até 2 meses consecutivos de 2 dígitos de involução, coisa inédita no varejo desde que o IBGE começou a medir a performance do varejo, mas claramente em abril veio o primeiro índice positivo depois de 24 meses consecutivos de involução e a partir de então a trajetória é ascendente. Flávio, como é que é o varejo brasileiro que emerge da crise? Ele vai ser mais concentrado, mais internacional, mais digitalizado? O que mais você vê como característica desse varejo que sai da crise? Eu acho, Marcos, que a gente vai assistir a continuidade, até num ritmo mais rápido, do processo de profissionalização, né? É um varejo mais tecnologicamente equipado, um varejo mais formal. A triste característica do varejo até bem pouco tempo atrás, esse foi um dos motivos da criação do nosso IDV, do qual você foi cofundador e grande estimulador, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, acho que vai ficando para trás aquele varejo precarizado pela clandestinidade, pela informalidade, que sobrevivia apenas pelo fato de nós termos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. E essa modalidade de varejo tem uma enorme vantagem competitiva, que é a excelência fiscal, né? Fazendo uma brincadeira. Eu acho que, os números mostram isso, né? Estudo do próprio IDV mostram que nessa última década o Brasil foi o país que mais se formalizou. E o varejo teve um papel importante nisso, porque o varejo se formalizou. É o efeito contágio do varejo, um varejo de alta performance, um varejo profissional, tecnologicamente equipado. Ele contamina com formalização toda a cadeia de suprimento, até porque ele responde legalmente sobre a formalidade e a conformidade da sua cadeia de suprimento. Então, eu acho que essa é a grande característica do varejo daqui para frente, o que é uma boa notícia, porque formalização é sinônimo, prima de competitividade e eficiência. Você falou em inovação é uma das marcas, né, do Magazine Luiza, juntamente com a questão de atendimento. Você sempre reforça muito isso. Você pode contar um pouco desse trabalho com esse enfoque? Bom, só 2 coisas, independente do Magazine Luiza ter, vão fazer a diferença, seja para um profissional, seja para uma pequena empresa, seja para uma grande empresa, é atendimento e inovação. O resto tudo vai virar commodity, preço vai virar commodity, você ter o produto certo na hora certa é commodity, se você não tiver isso. E aí, o Magazine Luiza sempre acreditou em atendimento, até porque a gente vem de uma empresa familiar, onde a gente que atendia o cliente, eu fiquei 20 anos no balcão, e quando eu passei para o Marcelo Silva, a única coisa que eu fiquei na área operacional, assim, que eu olhava o diretor da área, porque eu não passei para o Frederico, eu passei para o Marcelo.
mas da Ibope fala mãe passa para filho, né? Mas não é não. Que eu passei para o Marcelo, eu fiquei com o saque. Então eu tenho uma linha direta com o cliente, se você entrar no nosso site, tem a palavra da presidente, eu convido o cliente para ser feliz, se ele não for ligar no saque, se não ligar para mim. Bom, inovação. Inovação, então, a mudança, né, é muito grande de quem tem poder e quem tinha poder. Quem tem poder hoje é quem tem conhecimento e faz acontecer. E com essa era digital, não tem jeito de você tem que ser muito veloz em inovação e muito criativo, mas para isso a empresa tem que estar preparada para o novo. Eu acho que o mais difícil, e que nós fizemos isso em 91, é preparar a empresa. Nossa empresa é muito preparada para coisas novas. Luísa, você ao longo do tempo, né, por essa paixão pelo varejo, mas também pela forma como você se posiciona, pela transparência, objetividade, você se tornou uma líder empresarial, mais do que até uma líder do varejo. E você está levando agora essas características da liderança para o trabalho envolvendo a mulher brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho atual envolvendo o conjugar de esforços da mulher brasileira. Então, Marcos, eu acho que assim, primeiro eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. O Magazine Luiza há mais de 20 anos, toda segunda-feira, nas suas 850 unidades, canta o hino nacional, o hino da empresa. Isso assim, toda loja nossa tem um hino, a gente, toda segunda. Por essa paixão que eu tenho pelo Brasil e pelo momento que eu estou vivendo, porque hoje eu posso estar na empresa, mas eu não preciso estar na empresa quando eu assumi na época de 91, que eu não podia nem morrer na época, né? Então, assim, lógico que todo mundo é substituível, mas tem um momento da empresa que é muito difícil. Então, eu senti e eu sempre acreditei que a sociedade civil é que vai mudar o país. Não adianta reclamar dos políticos, não adianta apontar a mão, é só através da sociedade civil a gente vai conseguir mudar. Então, não adianta reclamar. Eu sempre acreditei que tem que mudar a estrutura do país, política. E só através da sociedade você podia fazer isso. E aí, como eu tenho uma ligação muito grande, eu acho que para a mulher foi mais fácil, porque vocês, homens, foi muito mais acostumado na era industrial. Vocês eram um líder da era industrial, onde não podia errar, não podia fazer nada, e veio com uma cabeça mais dividida do certo, errado, esquerda e direita. Nós, eu falo que foi um privilégio, a gente não teve... Então eu acreditava que era através das mulheres e a gente está tendo muito sucesso, mas a gente vai ter que se alinhar. Hoje pegamos o museu vai ser dirigido por um homem. Então assim, e a gente faz 4 anos que nós estamos conhecendo o Brasil em 15 segmentos. Empreendedorismo, saúde, educação, violência para a mulher, tudo que você pensar, igualdade racial. E o longo prazo desse projeto qual que é? O que é? Então isso que é bem claro para nós. Nós queremos ser o maior grupo político apartidário do país. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, de forma breve, né, até porque temos bastante assuntos aí hoje. Fala um pouco pra gente, Ricardo, como foi todo esse processo de começar com um bichinho de pelúcia, vindo comprar na 25 de março aqui em São Paulo, de ônibus e tudo mais. Conta um pouco desse processo até transformar isso num império. Na verdade, eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 12 anos de idade, e ali eu tive que me se virar, né? Eu tinha que ter mais 3 irmãos, então comecei ali a brincar de vender primeiro mexerica na rua. Meu pai tinha um sítio, ele vendia mexerica e tal, e começou a dar certo. Devagarinho comecei a vir com minha mãe buscar mercadoria aqui em São Paulo, 25 de março, e vender em casa. Até que quando eu completei 18 anos, eu falei, mãe, quero montar uma loja pequenininha e tal, e já começou com o nome, já Ricardo Eletro, cobrimos qualquer oferta do Brasil, ele é doméstico. As pessoas passavam na porta da loja e falavam assim, eu não estou entendendo, só tinha um ursinho de pelúcia para vender. Ricardo, você conseguiu consolidar uma das maiores empresas de varejo de eletrodomésticos do Brasil. Num determinado período, em apenas 2 anos, você acabou integrando 5 grandes marcas regionais, criando uma potência. Porém, isso foi feito no momento que o mercado estava dando uma virada. E vocês tiveram que fazer um longo trabalho para, daquela ideia original, transformar numa empresa novamente muito competitiva. O que é que foi feito nesse período das 5 lojas, das 5 redes, para a rede atual, para mantê-los mais competitivos? Foi um momento muito duro da empresa, porque nós fizemos a união de Ricardo Eletro e Suante em 2010. Logo veio consolidamos uma outra bandeira que é a Citilar, depois veio a Eletroshop, depois veio a Salfer,
Depois então, 5 bandeiras: Ricardo Eletro, Insinuante, Citylar, Salfre e Eletroshopper. Então fizemos isso com uma velocidade muito grande. Em apenas 1 ano e meio, juntou todas as empresas. Foi muito bom, foi um passo muito importante, mas veio a dificuldade da integração, porque são 5 grandes marcas, todas as marcas muito bem conhecidas nos seus estados. Nós pegamos 23 estados, mais Distrito Federal, então era a rede de elétrico com maior distribuição no país. Então, quando eu cheguei, estava tudo isso para se fazer. Então, eu tive que chegar e fazer. Então, quando eu assumi de novo a presidência em 2016, janeiro de 2016, o grande desafio que sempre foi cobrado dessa máquina de vendas é fazer essa integração. E aí não tinha outra escolha, eu fazia. Apesar do momento ser um momento muito crítico, o momento já estava com a crise no país, o crédito já em restrição e tudo, mas eu assumi um compromisso de fazer essa integração. Como é que foi o comportamento dos fornecedores, principalmente, nesse processo, onde você integrou 5 redes, teve as dificuldades inerentes a esse processo e depois agora na recuperação que você está fazendo? Passar por isso tudo, no momento, fazer uma integração significa gastar dinheiro. A verdade é essa, porque você tem que fechar loja, tem que fechar a distribuição, você tem que demitir. Então foi muito duro, isso afetou muito, primeiro, o resultado da companhia. Então, a nossa felicidade é que nós tivemos um apoio muito grande de 3 grandes bancos privados, que nos apoiou muito no momento dessa virada. Quando eu assumi, eu falei, preciso fazer o dever de casa. Eles falaram, cara, faça. Isso me apoiou muito a fazer esse dever de casa. E trouxe todos os fornecedores muito próximo de mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas transparentes. Então, tudo que eu estava fazendo, eu fui dividindo com eles. Então, conseguimos passar. Não foi fácil, porque é um momento de resultado, que o resultado cai, então todo mundo foi preocupado. Então é inerente, não adianta falar, é inerente à preocupação de todos ficaram preocupados, mas todos muito, muito próximos a mim. E com isso a gente conseguiu vencer essa batalha e resultou agora também, nesse final agora, numa transformação também na parte financeira do grupo, tivemos uma restauração também da parte financeira que ajudou muito a gente continuar a nossa caminhada. Sérgio, eu queria que você comentasse o seguinte: desde 2011 você ocupa então a posição de CEO da Livraria Cultura e também FINAC do Brasil. Queria que você falasse quais são os desafios que você tem enfrentado desde que você assumiu essa posição. Eu acho assim, o mercado, eu assumi no final de 2011, vamos dizer assim, 2012. 2012 e 2013 o mercado cresceu bastante, então, e cresceu mesmo na toada do e-book, que todos se falava que as livrarias vão sumir. O mercado brasileiro realmente começou a ser afetado em meados de 2014, junto com uma recessão brasileira, não teve nenhuma novidade. O nosso desafio foi que caiu muito. O ano passado o mercado encolheu 17%, é uma brutalidade. E o desafio principal de gestão nesses processos não é nem muito a queda, todo mundo, mas é como você se prepara para o futuro e como você mantém. É uma curva de queda em vendas, com a competição de preço do online, com os custos de loja física, principalmente essas coisas, aumentando, né? Então é uma equação contrária, quer dizer, que você tem que fazer uma ginástica brutal para sair fortalecido desse processo difícil que o Brasil já passou, espero que está consertando as coisas, né? As coisas estão sendo arrumadas aos poucos, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que o desafio principal foi isso, você equilibrar o que é realmente segurar, conter, cortar custos, sem cortar demais, sem sem se machucar, né? Sérgio, vocês foram um dos precursores do e-commerce no Brasil e sempre tiveram à frente desse processo. O que o aprendizado do e-commerce pôde ser incorporado à operação das lojas? Marcos, mais do que o e-book, eu acho que o e-commerce é realmente o grande movimento de disrupção do varejo. O e-commerce colocou a loja física em xeque. Ele é um ambiente muito mais inteligente, cheio de dados, a gente mede tudo no e-commerce, a gente muda a hora que quer, muito rápido. Eu não mudo uma loja física, eu não personalizo uma loja física, eu não tenho sistemas de indicação online numa loja física. Eu digo, no e-commerce eu consigo ver os olhos do cliente, eu consigo saber exatamente o que ele está na loja física. Então, todo esse processo e a evolução do e-commerce
está fazendo com que o varejo tente se reinventar de um jeito que a gente também não sabe exatamente como é. E não perca no próximo bloco as entrevistas e análises com outros líderes que são referência no varejo brasileiro. Sérgio Zimmermann, da Petz, João Apolinário, da Polishop e Elisângela Chioco, da Rede Onofre, estarão aqui com a gente. Gente, estamos na reta final para o maior evento de varejo do mundo, a NRF Retail's Big Show 2018, que acontece em Nova York há 106 anos. A GSMD leva um grupo seleto de líderes para a NRF há mais de 27 anos. Neste ano, a nossa delegação conta com um recorde absoluto de participantes que verão as principais tendências e inovações do varejo mundial. Durante uma semana teremos uma agenda mais do que especial, com muito conteúdo, relacionamento, absolutamente profundo para ampliação de conhecimento, promover a interação entre os participantes, gerando novas e concretas oportunidades de negócios para todos. Nos vemos lá! Bom, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Sérgio, da tua vida antes da Petz, né? Como muitos empreendedores, você passou por várias mazelas, dificuldades, enfim, fracassou antes de ter o sucesso. Conta um pouco desse processo para a gente. Olha, na verdade, eu sempre digo que eu nasci no comércio porque literalmente a minha casa tinha quarto, cozinha e loja. Né? Ao invés de uma sala, era uma loja que meu pai fez confecção de roupas infantis no Brás. Então eu nasci nesse contexto de nascer nos fundos de uma loja, então eu sempre estive no comércio, tive várias atividades no comércio já, desde animação de festas infantis, eu fazia o Palhaço Salsicha, animando festas. Depois da animação de festas, tive a adega, tive uma pequena loja de supermercado. Mas no final eu tinha um atacado de alimentos e perfumaria, esse atacado durou 10, 11 anos, foi uma atividade que cresceu, saiu do zero e cresceu bastante, chegou a ter 600 funcionários, 300 vendedores de rua, estava situado entre os 3 maiores atacados de São Paulo de rua. E no ano de 2001, a gente era extremamente alavancado financeiramente, e teve a maxi desvalorização da moeda, aumento drástico da Selic, e isso foi a pá de cal para o negócio e nós tivemos então insucesso. E é a partir desse contexto que sobrou um dos imóveis que eram locados e que a gente tinha acabado de reformar para um autosserviço de perfumaria, e aí o que a gente tinha era um ponto e a ideia de fazer alguma coisa, mas não sabia o que. O que foi a inspiração para migrar para o setor pet? O meu cunhado, ele fabricava shampoo para cachorro literalmente no quintal da casa dele. E ele falava para mim, pô, por que você não monta uma pet que esse negócio está crescendo? Eu falei, o nome dele é Marcelo. Eu falei, Marcelo, não faz sentido, porque pet shop tem 150 metros, 200 metros. E eu tinha aqui 3 mil metros. Eu falei, é uma coisa muito maior que eu estou pensando, pet, nem pensar. Só que como ele deu uma insistida, eu tinha ideia de fazer uma mega loja de brinquedos ou fazer uma perfumaria grande de varejo, mas ele insistiu, eu chamei o gerente da Pedigree na época. E ele falou, depende, se você estiver pensando em fazer alguma coisa do tipo da Cobase, pode fazer sentido. Aí ele me deu o endereço, eu fui lá, na ocasião a Cobase tinha já 3 grandes lojas na zona sul e oeste de São Paulo, e aí imediatamente eu tomei a decisão. Se cabia na cidade de São Paulo 3 lojas grandes na zona sul e na zona oeste, por que não ter uma loja para atender a zona leste e norte? Então assim que nasceu a decisão de... Agora, na história, né, da atual Petz, antiga Pet Center Marginal, a entrada de um fundo, no momento que o negócio já estava maduro, né, já era um grande sucesso, foi também um momento importante na transformação. Quais foram as principais vivenciadas a partir da entrada do fundo? Então, o Arbor Pincus entrou no final de 2013, portanto, nós estamos completando 4 anos de convivência com eles. Na ocasião, a gente já tinha 27 lojas, mas sem dúvida nenhuma, uma das coisas que foi indutora para fazer o negócio com o fundo foi a própria experiência anterior, de saber que às vezes é perigoso crescer e tropeçar no próprio crescimento.
Então eu queria dessa vez crescer com mais segurança, com mais governança, com uma ajuda, com uma musculatura tanto de gestão como financeira. E todas essas coisas que a gente imaginava ter com o fundo, de fato a gente teve. Eu posso dizer que nesses 4 anos a minha relação tem sido absolutamente ótima com o fundo e recomendo que empresas realmente considerem private equity sabendo escolher o parceiro. Eu queria entrar agora no assunto contigo, um tanto quanto polêmico, não diria polêmico, mas está na pauta do dia aí no Brasil, que é a reforma trabalhista. E me disseram que você, inclusive, é expert nesse assunto ou vem se debruçando sobre o assunto há um bom tempo. Isso. Né? Nós sabemos que a reforma trabalhista é o calcanhar de Aquiles para o empresariado brasileiro como um todo já há muitos anos. O que muda, na sua opinião, para o bem e para o mal nessa reforma que passa a valer agora a partir de novembro? As leis trabalhistas foram criadas em 1943, ainda na época do Getúlio, e pouca mudança teve até agora. O que se fez foi uma modernização das leis trabalhistas, não é uma reforma. Uma reforma vai exigir mais no futuro próximo. O que muda? Uma certa flexibilidade. Então, as leis foram criadas para as indústrias, em 1904, o Brasil começando um processo de industrialização, para a pessoa entrar às 8, sair meio-dia, 2 horas para almoçar, volta, sai às 6 horas. 8 horas de trabalho, 5 dias 40, se for 5 dias e meio, 44 e assim por diante. Isso era o que funcionava, mas o mundo mudou completamente. Né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, numa empresa como o Magazine, nós temos lojas de rua que tem um horário. Nós temos lojas em shopping, que é outro horário. Nós temos lojas virtuais. Nós temos o e-commerce, que não tem loja. Então, nós temos que... A legislação ela tem que se adequar ao consumidor. Porque o consumidor, as mulheres trabalhando cada vez mais. Então, qual é o tempo disponível que elas têm? Sábados, domingos. Então, nos horários de pico, a gente não pode ter o número de pessoas que deveria ter. Porque se você não tem flexibilidade, você vai ter segunda, terça, quarta e quinta com baixo tráfego de pessoas e, consequentemente, você vai ter gente com horas improdutivas. Em compensação, você chega nos picos e vai ter pessoas com falta de capacidade de atender adequadamente os nossos clientes. Sim. Evidentemente que ainda tem muita coisa para ser feito, mas no horário flexível, contrato intermitente de trabalho, tem uma série de pontos nessa nova lei que permitem à empresa dar um melhor atendimento. Bom, eu queria começar nosso bate-papo aqui, conversando sobre essa questão da Drogaria Onofre ser a única empresa desse segmento com capital estrangeiro. Fala um pouco de como foi esse processo, quais os principais desafios que foram enfrentados. Bom, uma empresa americana entrando no Brasil, a primeira empresa americana entrando no Brasil, então a CVS é a maior empresa de saúde do mundo. E a gente tinha um desafio aqui, primeiramente, de implementar um compliance, né? Porque geralmente ainda as empresas as farmácias no Brasil ainda não trabalham com todos os processos, todas as regras que uma empresa americana trabalha. Então foi o primeiro grande desafio aqui no Brasil. O setor de farmácias é um dos setores mais pulverizados do Brasil. São quase 70 mil farmácias. Você imagina que nesse novo ciclo que o Brasil está vivendo, vai haver uma ampliação da consolidação do setor de farmácias ou ele permaneceria nas condições que está hoje em dia? Eu não acredito que nas condições que está. Eu acho que de fato tem muita farmácia, 70 mil farmácias, e a gente já vê algumas redes expandindo para o Brasil afora, assim como a Onofre atendendo o Brasil todo através do online. Eu acho que sim, a gente vai ter ainda uma consolidação grande do mercado, seguindo como no caso do mercado americano, mas eu acho que não uma descentralização total, não uma fragmentação total, porque a gente é um país muito grande, então existirão oportunidades, mas eu acredito que sim, ainda uma consolidação desse mercado.
Elis, você citou agora, em resposta ao Marcos, a questão da atuação de vocês online, né? E vocês foram pioneiros no Brasil nessa área e hoje estima-se aí alguma coisa em torno de 40% do faturamento de vocês provenientes do online. A que você acredita que se deve esse tamanho sucesso? Bom, hoje é 45% do nosso faturamento já é online. Eu acho que o primeiro ponto é sendo pioneiro e uma empresa que já pensa online, apesar da gente continuar abrindo lojas e acreditar que é um misto entre lojas e online, mas a gente já tem uma cultura online, então eu acho que isso facilita a manutenção. A gente pensa em levar conveniência para o nosso cliente, em expandir a entrega no menor tempo possível, em dar mais, aumentar a segmentação de entrega que o cliente tem disponível. A gente sempre pensa na melhor entrega para o cliente, seja na loja, seja no e-commerce ou no televendas, onde ele queira comprar. Da onde veio essa inspiração de fazer televisão para vender produtos e depois expandir os canais? Bom, tudo começou com um produto que eu acabei tendo contato nos Estados Unidos com o Emerson Fittipaldi. Nesse momento eu estava um pouco mais nos Estados Unidos, vivendo um pouco mais por lá, que era do nutricionista dele, Gary Smith, e que era o 7 Day Diet. E o 7 Day Diet tinha esse formato de venda nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil e lançamos esse produto, né? Eu lancei esse produto no Brasil com o Emerson. Isso foi em 97 para 98, e aí em 99 já criei a Polishop no formato de venda por televisão, por catálogo e por internet, que estava nascendo ali, né? Já era bem o começo do e-commerce. Como é que é esse processo de estar permanentemente buscando inovação em produto com valor, com benefício? Como é o sistema que vocês usam para estar permanentemente realimentando essa inovação? Assim, Marcos, nós já tivemos um momento bem mais difícil, que era ir buscar, né? Hoje a Polishop já é vista como um excelente canal para introduzir inovações. Então, a indústria, até para não ser ultrapassada, todas elas, né, investem milhões, quem sabe bilhões por ano para desenvolver produtos novos. Perfeito. Só que o primeiro problema, após essa inovação ser concebida, é você divulgar essa inovação. Quanto custa divulgar isso? E esse modelo de varejo da Polishop, ele é muito eficiente para isso, e a indústria já reconhece em forma de comercial. Salvo engano, quase 80% das ligações telefônicas que vocês recebem são convertidas em vendas. Qual é a forma pela qual vocês conseguem um nível de conversão tão elevado quanto esse? Olha, eu entendo assim, o nosso comercial ele é bem informativo, né, como já se diz. Então, quando uma pessoa liga, ela liga quase assim, tipo, me convence que realmente eu devo comprar. Deixa eu completar a venda. Exatamente. Agora, o que eu preciso realmente é ter pessoas muito bem treinadas, por isso que a gente nunca conseguiu e nunca terceirizou o nosso call center, o nosso contact center, porque ali é uma loja minha, que nem você terceirizar a tua loja, né? Então ali é a minha principal loja, né? Como unidade única, né? Então a gente tem um treinamento muito bem feito, técnicas de venda, e a gente cria, de fato, um ambiente todo já propício para se realizar, fechar a conta. Porque a pessoa não vai pegar o telefone ou de madrugada, ou de tarde, simplesmente para querer mais informação, porque o comercial já foi bem claro. Perfeito. Então, realmente, o nosso índice de conversão ele é bom, muito bom, muito acima da média, exatamente por isso. Porque nós recebemos uma ligação de uma venda, vamos dizer assim, praticamente feita. João, nosso papo seguiria longe toda a vida, porque vocês têm muito para contar, muito para ensinar, como a primeira empresa verdadeiramente, no passado, multicanal, hoje, absolutamente omnichannel. Você que esteve conosco no nosso Papo de Loja, lembre-se que no sábado, às 8h30 da manhã, nós temos o reprise do programa e a versão completa dessa entrevista no nosso site, na internet. Mais uma vez, muito obrigado, João. Obrigado, o prazer foi meu, mano.
Programa Mercado e Consumo. Oferecimento Links.